E aí pessoal, nesse vídeo eu vou contar a história de Abel Braga, o Abelão, e a sua relação com o Internacional. Para muita gente que não conhece, a história do Abel Braga começa no Internacional em 1988, que ele é um técnico que está apenas iniciando a sua carreira. Mas já nessa primeira fase da sua carreira, ele consegue colocar o seu nome na história do Internacional, vencendo o que seria denominado o Grenal do século. Para quem não é da época, para entender o contexto, naquela época, Inter e Grêmio nunca tinham disputado uma semifinal de campeonato brasileiro, ou seja, quem ganhasse teria vaga direto na Libertadores e poderia disputar o título. No caso do Inter, a partida foi emocionante, com um Beira-Rio lotado, numa época em que não tinha cadeiras, então cabia muito mais gente. E o Grêmio saiu vencendo por 1-0. Mas então o Abelão, que era um cara totalmente corajoso e sempre foi corajoso desde a sua estreia no Internacional, trocou o time, colocou o time para frente, mesmo com um jogador a menos. A gente chegou à virada em 2-1 com 2 gols do Nilson. O time tinha nomes importantíssimos como o Nilson, o Tafarel, entre outros. Porém, como nem tudo são flores, nesse mesmo Campeonato Brasileiro o Inter acabou perdendo para o Bahia. E a gente perdeu, né, para o famoso time do Bahia, aquele que tinha o Bobô e o Charles, e foi uma decepção tremenda. Mas como o trabalho do Abel tinha sido muito bom, acabou que a direção manteve o trabalho e o Inter foi para a Libertadores. E uma das partidas mais emocionantes que eu vi na minha vida foi quando o Internacional desclassificou o Bahia numa chuva terrível, e foi aí que nasceu um grande texto falando, né, sobre as águas ali que estavam naquele campo e que ajudaram o Internacional a se manter na competição. Porém, logo à frente, o Internacional acaba enfrentando o Olímpia. No jogo de ida, o Internacional vence, porém, na volta, o Inter acaba perdendo e a decisão acaba indo para os pênaltis. E por pouco espaço na mão do Tafarel ali, que não consegue fazer essa defesa, e aí nasce uma grande decepção e a gente perde aquela Libertadores de 1989. E só nessa primeira passagem vocês já viram que o Abel era um cara destinado a fazer história no Internacional. Em 1991, o Abel voltou, mas ficou só 3 meses e foi demitido depois de um Grenal, ou seja, não foi uma passagem muito boa. Em 1995 ele também voltou e perdeu o Gauchão, mas ali já estava escrito que o nome dele seria ligado à história do Internacional. Já em 2006 o Abel Braga veio para substituir um excelente trabalho do Muricy, que tinha ido para o São Paulo. O Muricy tinha sido vice-campeão brasileiro com o Inter em 2005, mas acabou voltando para casa, alegou saudades e tudo mais. O Muricy fez a base do time que acabou vencendo a Libertadores. Vocês devem lembrar também que em 2005 o Inter foi roubado pelo Corinthians naquele campeonato que foi voltado os pontos e tudo mais e que não teve o pênalti no Tinga, ou seja, o campeonato mais roubado da história, em que até hoje, né, se discute a legalidade e a moralidade daquele campeonato. Em 2006 o Inter conseguiu fazer valer o seu melhor time, que era melhor que o Corinthians inclusive, e foi campeão da Libertadores, criando um novo freguês que é o São Paulo. O Inter acabou vencendo o São Paulo e se sagrou campeão da Libertadores pela primeira vez, com partidas históricas de Fernandão, Rafael Sobis. E aí a gente conseguiu ir para o Mundial, onde a gente fez história e que todo mundo lembra do gol do Adriano Gabiru em cima do Barcelona de Ronaldinho, Deco e outros jogadores. O Barcelona daquela época era o time invencível, o time a ser batido. Essa foi a maior vitória de um time brasileiro no Mundial. Hoje a gente vê que o Flamengo tenta, mas não consegue vencer um Mundial. Não é para poucos, né? O Internacional é campeão mundial FIFA e o Abel Braga nos trouxe esse título muito em virtude da sua teimosia. Eu lembro que na Libertadores de 2006, por exemplo, ficava reclamando que ele insistia na escalação do Michel, mas o Michel também foi muito importante e acabou fazendo gols importantes. E lá no Mundial a gente pegava no pé do Gabiru,
durante esse tempo todo, e o Gabiru foi lá e fez o gol mais importante da história do Internacional. Nesse mesmo ano também, acabou que a gente foi vice-campeão brasileiro. Já em 2007, o Inter não foi bem no Campeonato Gaúcho e muito menos na Libertadores, sendo desclassificado já na fase inicial da competição. E isso fez com que o Abel Braga saísse de novo do Internacional. Porém, em 2007, 2008, Abel estava de volta e ele nos proporcionou também uma das vitórias em Gauchão das mais memoráveis. Vocês que assistiram devem recordar que no primeiro jogo da final a gente perdeu para a filial Juventude, a filial do Grêmio, por 1-0, mas na volta o time lavou a alma da torcida com 8 gols, inclusive um do goleiro Klemer de pênalti. Foi uma das finais mais empolgantes em termos de Gauchão que eu já assisti na minha vida. Então, essa vitória de 8-1 do Inter sobre o Juventude também foi memorável e o Abel Braga estava comandando aquela equipe. Em 2014, o Abel Braga foi campeão gaúcho, naquela época que estavam reformando o Beira-Rio, e acabou sendo o terceiro colocado no Brasileirão. Já em 2020 e 2021, o Abel Braga veio para substituir o Eduardo Cudê e acabou fazendo uma série de vitórias que nos levaram a chegar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Aquele foi uma pena, justamente vocês devem lembrar daquele gol que o Wendel entregou e depois o Marcelo Lomba também tomando um frango logo na sequência. Essas derrotas assim doem na alma, mas fazem parte da alma do Internacional, da alma que busca a vitória o tempo todo. E o Abel Braga nunca se entrega e a gente teve, infelizmente, esse vice-campeonato marcado também por esses erros infantis, mas quase chegamos lá em meio à pandemia. E em 2025 o Abel Braga está aposentado e o Inter está numa draga danada. O Inter joga, perde, não consegue se encontrar. Faltando 2 jogos, nós estamos na zona de rebaixamento. E quem poderia salvar o Internacional? Apenas ele. Abelão Braga vai vir para o Internacional numa missão que seria ingrata para ele, porque poderia simplesmente sujar sua história. Mas Abel Braga é um cara corajoso, é um cara que não tem medo, veio para o Internacional, a primeira partida a gente acaba perdendo, mas na segunda Abel Braga consegue reunir ânimos da torcida, do time e consegue manter o Internacional na primeira divisão. Depois disso, de sair da sua aposentadoria, agora Abel Braga se torna diretor do Internacional. Com certeza é um nome de técnico que a gente tem que colocar na história, é o técnico mais importante da história do Esporte Clube Internacional e nós só temos a agradecer a ele. Agora o Abel Braga começa uma nova fase e que ele seja muito feliz como diretor do Internacional. Nós estamos torcendo para ele. Muito obrigado, Abel Braga. Vida longa para você e o Internacional. O Abel Braga comandou o Internacional em 342 jogos, 190 vitórias, 82 empates e 70 derrotas, 557 gols marcados. 63% de aproveitamento, campeão mundial, Copa Libertadores, 2 vezes campeão gaúcho, sem dúvidas o maior técnico da história do Internacional.